Oi, turma, do livro Porquê da Vida, Leão Diniz. Hoje nós vamos na conclusão. Chegado ao fim desse trabalho, lanço um olhar de conjunto sobre a obra da Igreja Católica Romana e resumo o meu pensamento nestes termos. Malgrado as suas manchas e sombras, é bela e grande a história da Igreja, com a sua longa série de santos, de doutores, de mártires. Nas épocas de barbárie foi ela o asilo do pensamento e das artes e, por séculos, a educadora do mundo. Ainda hoje suas instituições de beneficência cobrem a terra. Mas a obra da Igreja teria sido incomparavelmente mais bela, mais eficaz, se ela houvesse sempre ensinado a verdade em toda a sua plenitude. Se houvesse feito luz completa sobre o destino humano, mostrado a todos o fim nobre, ainda que distante das nossas existências. Quanto houver aumentado a sua autoridade, quanto houver acrescido o seu prestígio, se em lugar de embalar tantas gerações com vãs quimeras, lhes tivesse mostrado Deus na majestade de suas leis, no esplendor e na harmonia de seus universos, oferecendo a todos os seus filhos as possibilidades de reparação pela prova, do resgate pelo sofrimento e guiando a ascensão eterna de todos os seres para estados sempre melhores, numa crescente participação de suas obras sublimes. Se houvesse feito isso a Igreja, não veríamos a indiferença, o ceticismo, o materialismo se espalharem, produzindo por toda parte suas devastações. Se a Igreja houvesse ensinado sob suas formas reais as leis de justiça e de responsabilidade, a comunhão íntima dos dois mundos e a certeza do encontro no além daqueles que se amaram, não veríamos tantas revoltas contra Deus, tantos desesperos e suicídios, não veríamos as paixões, as cobiças, os furores se desencadearem em volta de nós. Por isso mesmo, comprovando os efeitos de seus ensinamentos, podemos perguntar se os nossos contraditores, em suas afirmações e críticas, estão bem senhores de si, bem certos de seguir o caminho traçado do alto. As dúvidas, as hesitações de grande número de padres, suas lutas interiores e suas confidências nos autorizam a crer no contrário. Cruel é a situação de tantos homens dignos colocados entre as exigências da sua razão e as do dogma. Essa situação se agravará cada vez mais e se tornará dolorosa no dia em que, transpondo os umbrais do além, se acharem diante da multidão dos que eles tinham o encargo de guiar, de aconselhar, de dirigir, e que lhes perguntarão com insistência por que as condições da vida espiritual se mostram tão diferentes de tudo o que a respeito lhes fora dito deste mundo. E se o Cristo Mestre de todos nós, aparecendo nos fulgores da sua glória, lhes pedir, por sua vez, contas da missão que receberam e do uso que fizeram da sua verdadeira doutrina, que lhe responderão? Em presença de tão temíveis eventualidades, não insistiremos. Deixamos à consciência dos nossos adversários o encargo da resposta. Então, veja bem, aqui, essa conclusão, ela é fundamental, diante de tudo aquilo que a gente estudou no capítulo aí que o Leão Diniz falou sobre a Igreja, né? Desde o começo da Igreja Católica, né? Isso os professores de história, mesmo na educação básica, eles falam. Teve o período temeroso, né, da Idade Média, onde a Igreja Católica ela dominava, né, através da união com o Estado, né, com o governo ali, dos reis e tudo mais, ela dominava a população através do medo, né? Então a gente não podia questionar, a gente não podia perguntar, a gente não podia ter dúvidas sobre a palavra da Igreja. Era a Igreja que era dona da razão e ponto. E ela, unida ao governo, eles caminhavam juntos em busca de riqueza. Ou seja, a Igreja estava sendo manipulada e manipulando todo um sistema para conquistar terras, riquezas e, consequentemente, poder. Quanto mais riqueza um reino tem, mais poder. Quanto mais terras ele invade e conquista, mais poder ele tem. Então a Igreja caminhava lado a lado com esses reinados em busca desse poder, de dominar a população e não de orientar, esclarecer, guiar de uma forma que as pessoas vão buscar o seu desenvolvimento e aprimoramento espiritual. Pensa, a Igreja Católica foi a primeira aí a se edificar enquanto religião. Só que Jesus veio e não fez uma religião. Jesus não veio e montou lá uma cruz e falou, aqui vai ser minha igreja. Não, ele falou que o nosso altar é o da consciência,
É aquilo que nós fazemos é que vai dizer pra gente se o que nós fizemos é certo ou errado. É a nossa consciência que vai acusar. O nosso altar é isso, é a nossa razão. Só que como o homem vai agir com razão, sendo que ele está sendo podado a andar de acordo com dogmas. Então a igreja estabeleceu aqueles dogmas, vocês têm que fazer isso aqui. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você não fizer, você vai para o inferno. Então ela dominou a cabeça das pessoas de forma a conduzir essas pessoas da forma que ela queria. E isso é um agravante perante o desenvolvimento do espírito. Porque se não tivesse isso, nós teríamos nos desenvolvido muito mais. Aí pode cair aquela questão, mas por que Deus permitiu? Deus permite tudo, mas nem tudo nos convém. Então, quando apareciam pessoas que questionavam a igreja, que levantavam a possibilidade de existir vida após a morte, que levantavam a questão espiritual ser maior do que a material, essas pessoas eram condenadas à fogueira. Vinha a Inquisição, aí fazia a pessoa confessar até o que ela não tinha culpa. Pensa, você está sendo torturado, arrancando tua unha, cortando seus dedos, mutilando o seu corpo. Chega uma hora que você fala, tá bom, fui eu fiz, mesmo que você não tenha feito. Então, eram taxados como feiticeiros, feiticeiras, bruxas, bruxos, eram pessoas que serviam de exemplo para os outros, esse aqui está endemoniado, né? Então eles faziam aquele terror todo, onde eles conduziam as pessoas no que eles queriam. Só que se fosse real, se fosse verdadeiro mesmo aquele conhecimento da igreja, e se aquilo fosse bom, os próprios padres não cometeriam suicídio, aquele negócio da pedofilia, porque para o padre não querer um casamento, não aceitar uma mulher num relacionamento, nós somos carne, gente, nós somos isso aqui, ó, pele, osso, gordura, né? Nós temos uma estrutura material. E essa estrutura material, ela chama uma outra estrutura material. Enquanto nós estamos encarnados, nós somos seres humanos que necessitamos do outro humano. Nós não nascemos para viver sozinho. Então, por mais que o padre, uma madre, né, uma freira, eles falam assim, não, eu sou noiva de Jesus, na verdade são seres humanos. E vai ter aquele momento, querendo ou não querendo, que eles vão ter atração por uma outra pessoa. E quando isso acontece, eles se sentem sujos, eles se sentem culpados, eles se punem. Né? Teve filme que eu assisti, acho que foi O Nome da Rosa, se eu não me engano também, que o pecado era tão grande, né, deles pensarem, eles não podiam pensar. Era tão grande o pecado de pensar, que eles pegavam lá o chicote e davam uma chibatada nas costas, porque pensava, né? Vê bem. Então, não é criticando a igreja como um refúgio espiritual, que as pessoas vão buscar a sua melhora. Isso não. Religião não se discute, cada qual procura a sua, se desenvolve dentro dela. Nós estamos questionando a postura que a igreja teve durante muitos séculos aí, né? Que foi de dominar. Essa história de dominar não deixa o ser humano se desenvolver. Então, Leon Denis, ele foi muito feliz nas palavras dele aqui, porque eu venho da católica, eu sou apaixonada pela católica. Se for para eu ir lá assistir uma missa, ver um casamento, acompanhar alguma atividade da igreja católica, opa, tô dentro. Sou espírita. Isso não me impede de gostar da igreja da qual eu vim. Eu vim da igreja católica. Fui lá, fiz meu batismo, minha primeira comunhão. Né? A minha primeira comunhão eu acho muito engraçada até hoje. Né? Eu tinha 12 anos de idade, eu acho que eu não sei se eu já contei aqui, mas eu saí de uma festa às 5 horas da manhã, que era no interior, era lá em Campanha, em Minas Gerais, e eram famílias reunidas em prol lá de um assado de um carneiro lá, e a gente passou a noite inteira naquela festa. Quando foi 5 horas da manhã, eu tava voltando para casa, eu, minha mãe, né, meu pai, aí saímos de lá, só tomamos um café da manhã e fomos para a igreja, para poder, nem roupa eu troquei na minha primeira comunhão. Aí chegou lá na hora, tinha que se confessar pro padre, né?
Aí, antes da primeira comunhão, tinha que a parte do confessar lá. Falei, meu Deus, e agora? Com 12 anos de idade, o que eu vou falar para esse padre? Aí o padre, pode falar seus pecados, minha filha. Aí eu, sempre atrapalhada, né? Virei pro padre e falei, padre, não sei nem o que foi que eu comi hoje cedo. Que dirá 12 anos de vida, o que foi que eu fiz de certo e errado. O senhor pega aí os 10 mandamentos, vira de cabeça para baixo e manda bala. O que eu tenho que pagar aí? Ele me deu 2 Ave Maria e 3 Pai Nosso, ou 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, um negócio assim. Ele falou, vai lá, reza que tá tudo certo. Eu falei, não, aí tem coisa errada. Todo dia minha mãe bota para eu ficar lendo o terço, que é 200 Ave Maria, 200 Pai Nosso. Eu tô pagando, então, muito mais os meus pecados todo dia na hora que eu leio o terço, do que agora que eu tô confessando que eu fiz os pecados de 12 anos. Então, essas coisas não entravam na minha cabeça. E o padre dava risada, porque via a inocência, né? Eu falo pelas tampas, desde criança que eu sou assim. Eu não tenho, eu falei para vocês esses dias, eu não tenho o processo da peneira, do que eu vou falar. Quando eu penso, eu já falo. E aí eu falei esse negócio pro padre, o padre deu risada. Ainda bem. Se fosse dessa época que eu ia pra fogueira, né? Porque tá endemoniada essa menina, falar desse jeito. Então, a gente vê que a igreja ela foi se transformando. Os padres de hoje, eles têm uma consciência maior dessa liberdade do pensar. Mas não foi sempre assim. Na época da Idade Média foi terrível. Eles foram, assim, perseguidores. Ao invés de ajudar as pessoas a se desenvolver, eles trancaram o conhecimento. E volto a repetir, quem quiser que assista O Nome da Rosa, que vocês vão ver isso daí lá naquele filme. É terrível o que eles fizeram com a humanidade. Né? A Joana d'Arc, nós temos vários, né? O Padre Pio, teve aquele que fez a transformação na igreja, o Lutero, né? São pessoas que sofreram perseguições terríveis, por quê? Porque eles queriam... Francisco de Assis, gente, ele foi perseguido até certo ponto. Só que ele foi lá e pá, com aquela moral toda que ele tinha, ele chegou no Papa e falou, não, eu vou trabalhar em prol das pessoas. E não vou ficar arrecadando dinheiro para ninguém, não. Então, Francisco de Assis foi peitudo. Eu acho assim, eu falo que não é santo. Para mim, o Francisco de Assis ele não é santo. Ele é um espírito de elevada mesmo, né? Graduação no plano espiritual, porque a moral dele de ir lá e peitar o Papa e falar assim, eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar com voto de pobreza, eu não vou arrecadar dinheiro para a igreja, eu vou trabalhar pelo pobre, pelo doente, pelos animais, mas eu não vou arrecadar dinheiro para a igreja. A igreja não queria Francisco de Assis. Estavam doidos para perseguir ele, para fazer presepada com ele também, mas ele peitou a igreja ali. Ele tinha uma moral tão grande que eu não sei como ele não foi morto. Ele não foi para a fogueira. Isso vocês não me perguntam, porque até hoje eu não tenho resposta. Mas no dia que eu tiver, eu falo. Então, ele foi o único assim que conseguiu. No demais, todos que bateram de frente com a igreja, fogueira, morte, tortura, né? Bom, aqui tem uma outra parte que ele fala assim, se a igreja tivesse libertado a cabeça das pessoas, se tivesse colocado cada qual com a sua responsabilidade de viver, né? Porque a igreja é que toma a responsabilidade da vida das pessoas. É ela que domina tanto as pessoas, que ela que tem o poder de falar para a pessoa se você fez certo ou errado, através lá de você se confessar. Aí o padre fala se você fez certo, fez errado, e é o padre que vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. Ora, um ser humano, porque o padre é um ser humano, por mais que diga é um representante de Deus. Representante de Deus somos todos nós, porque todos nós somos filhos dele. Só que cada um em seu grau de evolução. Não é porque o padre pegou e estudou teologia que ele é melhor do que eu. Eu vou lá e estudo teologia, eu vou ficar igual ao padre. E aí? Então, a questão é respeito, lógico. É um homem que se predispõe a dirigir uma igreja e dirigir vidas. Quem vai na igreja vai para ouvir o padre. Então, ele está dirigindo. Quando pessoas falam para mim assim, Patrícia, você brinca, você sabe falar, você sabe articular, não sei o quê, mesmo desse seu jeito simplório, era bom você fazer palestra, né, em centro espírita. Eu falo, aqui no vídeo, eu tô escondida na minha casa, né? Então eu tô fazendo, quem quer vai lá e pega o vídeo, né? Mas quando se trata do centro espírita, eu tenho medo de ir lá e falar em público. Por quê? Aqui, a pessoa que está indo buscar o vídeo está buscando informação, às vezes é uma distração, né? Não é aquela coisa assim do socorro. No centro espírita o negócio é mais sério. A pessoa vai lá para assistir uma palestra, geralmente a gente vai pela dor. A gente vai porque vai buscar um auxílio, uma ajuda.
E eu morro de medo daquela historinha que eu ouvi. Às vezes você tá vendo uma pessoa querendo se matar na ponte, aí você vai lá para colocar a mão no ombro da pessoa e falar, amigo, né, não faça isso. Você tá indo lá na ponte só fazer isso. Colocar a mão no ombro da pessoa e falar, amigo, não faça isso. Quando você coloca a mão no ombro da pessoa, a pessoa, pum, ela se joga. Era só o toquezinho que faltava para ela se jogar. Então, numa palestra, eu tenho medo, de repente, de falar alguma coisa e a pessoa tá faltando isso para ela fazer uma besteira e, de repente, aquilo que eu falo, né? Porque eu não processo muito aquilo que eu falo. De repente, aquilo que eu falo era o que estava faltando para a pessoa fazer merda. E aí, a culpa vai cair em cima de quem? Minha. Então, num socorro, eu tenho medo de socorrer pessoa. Eu ajudo, mas eu morro de medo de fazer caca, né? No vídeo, eu acho que eu não tô me comprometendo tanto, mas também é compromisso, não deixa de ser. Porque às vezes uma pessoa que é leiga pega um vídeo meu e fala, nossa, essa doida tá falando aí, é verdade e tal, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque tudo, eu li no Palavras de Vida Eterna essa semana, né? A palavra ela tem força, ela materializa. Então, dependendo daquilo que eu falo e a pessoa pega num momento de fragilidade, ou por falta de interpretação, ou porque eu não soube me expressar direito, aquilo pode comprometer a vida da pessoa. Então, pensa como é o padre, que está lá, centenas de pessoas sentadas, porque geralmente a igreja é lotada, a importância que esse cara tem para falar. Tudo cai em cima do padre, né? Ele é o representante maior da igreja. Então, se acabasse com isso, se mostrasse que o padre é um ser humano normal, que erra também, que tem os seus defeitos, que é limitado, aí ia jogar para quem a responsabilidade? Para vocês. Opa, cada um tem a sua. Você vem aqui, você escuta, você se norteia, você busca um pouco de revigoramento, de energia e tal, mas o problema é seu. O que você escolher, a culpa é tua, não é do padre. Muita gente chega no plano espiritual, que nem ele falou aqui no texto, aí encontra o padre lá, ou qualquer outro representante de religião e fala, vem cá, você falou que eu ia dormir o sono eterno, eu tô aqui, ó, tô vivo, não tô dormindo não, e não tô naquele lugar maravilhoso que você me prometeu. E aí? Então, tanto a igreja católica, evangélica, ou qualquer outra que tem esses dogmas do tipo, quando você morrer, você vai pro paraíso, ou você vai pro inferno, é um engano. E aí quem chega do outro lado já chega revoltado, fala, pô, eu já tive numa sessão mediúnica, onde o espírito chega e fala, eu quero dormir, falaram que eu ia dormir o sono eterno, e o cara lá, e a gente, irmão, acorda aí, não vai ter sono eterno coisa nenhuma não, você vai ser chamado pro trabalho, pro estudo, você vai ter que se melhorar. Aí, não, mas me prometeram sono eterno. Pô, e aí, o que você faz num negócio desse? Quando você bota de frente pra ele aqui, ó, você tá vivo, você não morreu não. Aí o cara, pô, mas me falaram pra mim que eu ia morrer. O que você faz com um troço desse? Olha o tamanho da responsabilidade que esses dirigentes religiosos têm. E eles escondem isso. Escondem por quê? Para dominar, né? Enquanto a igreja é a salvação do mundo, ela é responsável por tudo que acontece com você. Tira a responsabilidade da pessoa e bota dentro da igreja. Ah, se eu sou feliz é porque eu vou na igreja. Se eu sou infeliz é porque eu deixei de ir na igreja. Os textos vinham dizendo o quê? Que onde tem mais guerra são os países onde o pessoal é católico. Por quê? Porque eles são materialistas. É aquela coisa, eu vou dominar o outro para ter mais poder. Continua com essa consciência de que quanto mais eu tenho, mais feliz eu vou ser. E isso não existe. A gente tem que ter o básico, a gente tem que viver com o básico, porque nós estamos no plano material, mas nós não somos do plano material. Nós somos espírito. É para lá que nós vamos voltar. Lá é o nosso verdadeiro lugar, o plano espiritual. E cada qual no seu grau de evolução. Não adianta ficar pensando que todo mundo vai para o mesmo lugar, ou para o bem ou para o mal. Não, são graus de evolução. Então, vai ter lugar que você vai, que é um hospital, tem lugar que você vai, que é para educandário, tem lugar que você vai, que é o paraíso, você vai ver lá teatro, música, cultura, tem outro lugar que você vai, que é, sabe, só sofrimento. Depende do teu grau de evolução. Não existe só isso, céu e inferno, só coisa boa, só coisa ruim. Não. Nós temos uma jornada pela frente, uma trajetória pela frente, e isso são degraus. Não adianta querer atropelar. Aí ele fala ainda aqui, né? Se a igreja deixasse a gente pensar que somos, né, resultado da nossa própria escolha,
se desse essa autonomia de pensamento, né? Poxa, o que eu plantar eu vou colher, as pessoas não iam se matar. As pessoas não iam entrar em desespero, porque elas iam saber que tudo passa. Chico Xavier tem um texto dele que é maravilhoso, que fala, tudo passa. Então, não adianta, não é sofrimento eterno, nós não vamos ter sofrimento eterno, nós não vamos ter alegria eterna. Tudo passa, o que é bom e o que é ruim, tudo passa. Aproveite o seu momento. Se é um momento bom, curta. Se é um momento ruim, aprenda. Tem alguma coisa ali para você aprender. Então, ontem mesmo, poxa, na hora que eu estava indo dormir, eu tive a notícia eu esqueci o nome dela, que eu sou péssima nisso. E eu não vou lembrar. É uma moça que ela é da direita, né? Não sei o que, Heller. Eu esqueci o primeiro nome dela. Mas a menina, eu estava acompanhando ela no Instagram, quando eu tinha Instagram, né? Eu desfiz o meu Instagram, não desinstalei, eu só desinstalei ele do meu celular, eu não acompanho mais o Instagram. Tá lá o meu perfil, porque eu não consigo tirar ele, eu não gostei de ficar lá. Pode ser que um dia eu volte. Bom, enfim. Aí eu tava acompanhando essa menina pelo Instagram. Ela é da direita, ela é lésbica. Aí teve um momento lá que ela se converteu à igreja evangélica. Aí ela falou, a partir de hoje eu não vou ser mais lésbica, tal, eu vou, né, eu aceitei Jesus, tal. E tem lá a parte que ela tava se integrando à igreja, que ela tava super feliz, toda alegre. Mas independente de ser lésbica ou de religião, essa menina, ela tem uma postura, eu falo tem porque eu não acredito em morte, né? Então, ela tem uma postura firme do que ela acha certo e errado, os valores dela são tremendos, né? E aqueles valores que ela carrega, ela luta pelos valores, ela briga pelos valores, né? E aí, ontem à noite, eu, na hora de dormir, vi lá que a menina se jogou do prédio e se matou. Falei, caramba, ela acabou de entrar para a igreja, ela acabou de se converter. O que faltou para essa menina não cometer um crime bárbaro contra a própria vida? Poxa, enquanto ela não estava na igreja, ela estava lutando, ela estava fazendo as coisas acontecer e ela acredita, ela levanta a bandeira do Brasil mesmo e ela luta contra o comunismo e ela luta contra os ladrões que tem de plantão. Pô, e de repente a menina entra para a igreja e ela se mata. Não tinha que entrar para a igreja e ficar mais firme ainda? O que é que faltou ali? Faltou alguma coisa. Ah, não, mas aí é só por questão de escolha da vida dela. Também, ela escolheu isso aí. Com certeza, é o livre-arbítrio dela. Mas, cadê o apoio da igreja? Se ela estava em desespero para cometer um ato criminoso contra a própria vida, é porque a igreja também não funcionou. Se a igreja não funcionou, é porque não deu resposta a algumas dúvidas que ela tinha. Por isso que ela entrou nesse desequilíbrio, para chegar ao ato. Se a igreja te dá, se a religião, não estou falando agora de igreja, mas se a religião que você frequenta, ela te dá sustentação para evitar um mal maior, se ela te dá condições de você enfrentar os seus problemas, você está indo pelo caminho certo. Agora, se aquela religião, né, que você está vinculado, ela não te sustenta, ela não tira a sua dor, ela não ajuda você a enfrentar os seus desafios, ela está falha. É simples assim. É só você observar, não, hoje eu fui na igreja e eu fui buscar uma resposta e não tive, né? Tem gente que vai no centro espírita e fala assim, aquele centro não presta, porque eu fui lá e não resolveu o meu problema. Não é que vai resolver o seu problema. Qualquer tipo de religião, tem que te dar, é obrigação. Tem que te dar sustento para você enfrentar a sua situação. Ninguém vai resolver por você, não. Esse negócio de ter um caderninho na porta das igrejas lá, escreva aí o que você precisa, que você vai alcançar. Nós vamos fazer isso para você. Ninguém vai fazer isso por você, não. Se você quer um carro, você vai ter que trabalhar, pagar as prestações para ter seu carro. Se você quer uma casa, você vai ter que trabalhar e pagar as prestações para ter sua casa. Não vai ser igreja, religião nenhuma que vai te dar isso. Esse negócio de, vem aqui que você vai ser próspero, mentira. A prosperidade está dentro de você. O que vai fazer você se desenvolver ou não é a sua competência, é o seu trabalho, é você buscando a solução dos seus problemas, sim. Não é a igreja, não é ninguém que vai fazer isso por você. Agora, ninguém pode podar você de fazer também. Você só vai para frente se você tem um terreno lá de 10 por 30, então você me dá metade do seu terreno que você vai para o céu. Isso aí já foi, as pessoas já acreditaram nisso e não colou, né? Então agora, daqui por diante, cabe a essas pessoas que dizem que são doutores, né, da sabedoria, se justificar.
Se acontece tanta atrocidade para quem frequenta, para quem ainda é dessas religiões, o que está faltando nessa religião aí? Que não faz as pessoas evitarem um mal maior como um suicídio? Alguém vai ter que responder, né? Se não existe vida após a morte, então por que falam tanto? Ah, se você fizer isso, vai para o céu. Se você vai para o céu ou vai para o inferno, você está indo. E se você está indo, você não morreu, certo? Então tá faltando justificativa. Se as igrejas em geral começarem a entender que a vida após a morte, a vida sucessiva, a reencarnação é fato e ela precisa ser colocada como objetivo na mão das pessoas, que elas tomem cuidado com as suas vidas, que elas tenham responsabilidade com as suas encarnações, a coisa muda. Aí nós vamos dar um salto. Aí essa transformação planetária que está prevista para 2054, né, a conclusão dela, porque ela já está acontecendo, a conclusão dela é para 2054, mas ela pode acontecer antes. Basta a gente acreditar, basta a gente trabalhar em prol disso. Eu tenho certeza que muita coisa podia melhorar e mais rápido. O problema é que as pessoas ainda insistem que a vida após a morte ela é de acordo com a vontade de uma igreja. Não é não. É de acordo com a vontade de Deus. E não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade. A gente tem que trabalhar para nossa responsabilidade, para o nosso desenvolvimento e principalmente em prol daquele que está em volta. Ter responsabilidade com a vida dos outros. Porque a gente brinca com a vida dos outros. A gente acha que as pessoas são descartáveis. Enquanto ela está me favorecendo, aquela pessoa é linda, maravilhosa, ela tem que estar do meu lado. Quando ela não me favorece, eu descarto a pessoa. E não é assim. Ninguém é descartável, não. As pessoas são pessoas que são espíritos, que também estão em desenvolvimento, que também precisam de você. E você tem responsabilidade na vida das pessoas? Sim. Você tem responsabilidade de estar na rua com um desconhecido e dar um sorriso para ele e falar bom dia. Benditos sejam as pessoas que vivem em comunidades menores, em bairros menores, simples, humildes, e que elas levantam de manhã para comprar o seu pão na padaria e passa pelo outro, mesmo sem conhecer, e fala bom dia. Benditas sejam essas pessoas simples de coração, porque é delas que o reino está preparado sim para receber. Jesus disse isso, não foi eu. Então vamos lá, vamos trabalhar em prol disso e deixar de acreditar em alguns dogmas, né? Vamos seguir aquilo que o nosso coração manda para o nosso benefício e benefício do próximo. Mas não ser levado a cabresto achando que tudo é a igreja que vai fazer por nós, porque ela não vai fazer muita coisa não. Ela é feita pelo homem, né? E aí, como eu ouvi uma vez o Coronel Telhada falando para mim, né, em determinada situação, ele citou uma passagem bíblica: maldito o homem que acredita no homem, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Qual é a intenção daquela pessoa para ela falar aquilo para mim? Aquela fonte que eu estou trazendo uma leitura, qual é a intenção do autor? Sempre buscar a fonte, o porquê, tá certo?